Terça-feira, diminuiu o nosso número de alunos por agora, acredito que o pessoal vai entrando aí. Lembrando que nossa live da terça-feira tem a ver com a estruturação dos polos Cimasa, né? Esse é um momento muito importante para a estruturação dessa atividade, que é o sistema de monitoração e avaliação social e ambiental. Agradecemos a todos por participarem desse momento, dessa jornada de conhecimento. Agradecemos especialmente ao professor Takashi por estar compartilhando sua visão, compartilhando sua experiência, compartilhando seu conhecimento com a gente. O Almica lembrou aqui que também hoje é aniversário da Maria Mausch, parabeniza ela pelo seu aniversário e por estar nessa trilha também junto com o senhor, professor Takashi. Já são 19 horas e 2 minutos. Vou colocar para gravar aqui nosso treinamento de hoje. Passo a palavra para você, professor Takashi. Tenhamos todos um bom seminário. Bom, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Agradecer aí o voto de parabéns para minha filha, que hoje ela não está acompanhando, mas está comemorando, né? Vamos lá. Bom, essa questão, né, como já falei para vocês no passado, e como originou a ideia do Cimasa no processo, cada vez mais essa situação de que a necessidade de ter uma certificação local no processo cada vez fica mais forte, isso porque as demandas estão aumentando bastante, né? E cada momento que a gente está conversando com empresas, no caso, principalmente na questão do mercado externo, essa questão vem agora com uma força muito grande sobre isso, tá? Já tem várias empresas que estão solicitando que as empresas, para exportarem, têm que começar a apresentar todo esse cuidado em relação à questão socioambiental, né? E, ao mesmo tempo, o que era simplesmente um modismo, um pouco de marketing no processo, ela tem que ganhar essa seriedade nesse mecanismo, e essa seriedade só começa com a participação nossa da comunidade que tem interesse no processo. Então, se a comunidade local não houver mobilização, não tiver interesse no processo, isso dificulta o mecanismo. Então, a necessidade nossa de que essa ideia da questão de formar núcleos de profissionais especializados em cada uma das regiões, no sentido de que faça essa adesão no processo, é um dos pontos mais importantes que existe hoje, né? Estrategicamente falando, né? Hoje, por exemplo, eu estava com uma brigada de incêndio no Rio de Janeiro, discutindo, juntamente com o comando dos bombeiros, em relação a isso, da importância desse tipo de trabalho e, com isso, o engajamento das brigadas nesse processo. Então, já houve um compromisso verbal, pelo menos hoje, né, com o comando da Polícia, dos Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que vai se envolver nesse processo de corpo e alma no processo, que existe uma necessidade disso. E aí estava discutindo hoje a questão o que está acontecendo em termos de socorro, por exemplo, na questão da defesa civil, do bombeiro, um monte de coisa, no Rio de Janeiro. Então, nós tivemos uma reunião sobre isso, né? E estavam apresentando os números em relação a isso, a defasagem que está, é um dos estados que tem maior número de bombeiros, menor número de bombeiros per capita está no Rio de Janeiro, e, além disso, a deficiência em termos de infraestrutura é uma coisa assim, assustadora, né? Hoje nós estivemos visitando, inclusive, centro de treinamento, um monte de coisa, e extremamente precário, e não atende às exigências, novas exigências, porque a maioria das infraestruturas foram feitas na década de 70 e não foi atualizado praticamente com isso, pela falta do próprio recurso da área pública, né? Então, com isso, saímos da reunião com o compromisso de que vamos fazer um acordo, um termo de cooperação com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, tanto do brigadista da selva, como de incêndios florestais, como da área de urbano, no sentido de buscar uma forma
que eles estão engajados em ser uma associação, né? Porque o que acontece? A Polícia Militar, em grande parte no Brasil, bombeiros são da Polícia Militar e não são da iniciativa privada como associação, são poucos no Brasil. São apenas os estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que têm bombeiros que são civis e são associações no processo. A região, o resto do Brasil, ainda está no comodismo de que esteja na mão do governo o processo. E hoje, na reunião, ficou bem claro, já nós tivemos tido uma reunião anterior e ficou claro que é impossível de se manter esse mecanismo do jeito que está, de uma forma tradicional. E aí eles mesmos, então, acharam então conveniente formar engrossar essa fila como entidade de assistência social, e a ideia é esparramar uma série de organizações e que elas também pudessem formar a rede da rede CIMASA no processo. Então, com isso, vai ter esse engajamento, já houve esse compromisso pelo comando do pessoal, e nós vamos começar a trabalhar em cima disso também. Então, com isso, cada vez mais, né, a forma como nós estamos querendo trabalhar, né, para poder ter essa rede de organizações que fale a mesma linguagem e que possa estar propondo às empresas, né, o cumprimento dessa demanda no processo, acaba sendo uma proposta interessante para todos nós, né? Então, isso, por exemplo, então hoje ficou bem claro no Estado do Rio, então agora está nas nossas mãos de como fazer esse acordo para poder ajudar. E aí cada corporação vai se unir a nós para poder fazer esse tipo de trabalho. Só no Estado do Rio de Janeiro, esse pessoal já tem uma demanda de imediata de mais de 15 bases operacionais no Estado do Rio de Janeiro só, principalmente atender o interior do processo e as regiões serranas, principalmente, né? Então, isso aí é uma notícia que está aí para poder trabalhar, que é um reforço para nossas ideias também, tá? Bom, por outro lado, o que está faltando no processo também é ainda não ficar só na questão de apenas um treinamento ou um curso ou outro curso só para entender o que é essa questão de responsabilidade social. Ela é muito mais ampla do que simplesmente esse curso que está em andamento. O curso em andamento é uma formalidade apenas para que possa atender às normas da 16.002, de tal maneira que cumpra certas cargas horárias para ter o aprendizado. Só que essas cargas horárias não são suficientes, não vão ter uma noção completa dos processos. Então, há necessidade que as pessoas tenham muito mais aprendizado do que simplesmente estar cumprindo uma meta da 16.001 e, com isso, achar que está pronto o negócio. Não, é bem complexo, né? E nisso o que nós estamos fazendo, uma reformulação de todas as atividades da universidade. Nós estamos agora para marcar ainda na semana agora, uma live agora, de estruturar o grupo de trabalho sobre como formatar os novos métodos de trabalho para poder fazer com que haja uma abordagem mais profissional desse assunto, não só no ponto de vista de preparar auditores, mas muito mais para capacitar os gestores de organizações e como fazer esses envolvimentos, né? Amanhã ainda tenho ainda uma reunião com um grupo de advogados também, escritórios de tributaristas. Nós conseguimos fechar o acordo essa semana com um grande grupo de tributaristas no Brasil, para que a gente possa estar fazendo isso de uma maneira mais profissional, com engajamento de tributaristas, advogados nesse sentido. Então, já firmamos um contrato já, e esse contrato vai trazer para nós ainda mais algo em torno de 150 a 200 novos tributaristas que vão ser inseridos no processo para que sejam capacitados também. Então, a partir do segundo semestre, todo o nosso enfoque em relação à universidade, para o seu setor e a maneira como vai atuar, ela vai mudar completamente,
porque vai ter o lado técnico, do ponto de vista com abordagem, uma linguagem mais técnica no processo, mas vai continuar ainda também um curso com linguagem bem coloquial, bem simples, para poder facilitar o entendimento das pessoas. Então, com isso, a ideia é fazer com que tenha um dinamismo no curso diferente, com que os profissionais possam realmente trabalhar nisso, e não simplesmente aqueles que estiverem buscando a possibilidade de ter algum tipo de conhecimento, então, somente no sentido de que essas pessoas que queiram fazer o treinamento, que realmente faça no sentido de, não de simplesmente a pessoa ganhar conhecimento e informação para guardar para si só, né? Então, esse tipo de pessoa a gente não vai querer que participe mais dos cursos. Então, nós vamos fazer uma espécie de uma seleção antes, como se fosse um vestibularzinho, para a gente poder sondar se as pessoas que queiram fazer, né, qual o nível de conhecimento, e não só o nível de conhecimento, mas sim qual o nível de comprometimento dessas pessoas em relação a esse processo, que o objetivo nosso não é vender certificado, diploma, coisa parecida no processo tal. Então, tem gente que nós estamos sabendo, por exemplo, que estão fazendo o treinamento, por exemplo, em curso de editor agora, que estão participando e não estão acompanhando nenhuma live da gente no processo. Então, é uma pessoa que não está interessado em ter nada no processo. Então, se as pessoas não estão tendo esse tipo de comportamento, então não nos interessa no processo. Então, com isso, nós vamos ter que criar controles mais rigorosos no sentido de que a pessoa se comprometa realmente a, não só, né, no sentido de gastar tempo dela, que o tempo dela ela faz o que ela quiser no processo, mas é que essas pessoas não coloquem isso como um número para não nos imaginarmos uma capacidade e, de repente, tem poucas pessoas interessadas, mobilizadas para isso. Então, é muito mais preferível que haja gente interessada, mesmo que não tenha condições financeiras, que tenha conhecimento e propague e assume esse compromisso, do que simplesmente a pessoa que queira pagar o curso e assistir só para dizer que tem um certificado sobre isso e não vai fazer o uso correto dessa situação. Então, não nos interessa esse tipo de perfil do pessoal. Então, com isso, nós suspendemos toda a comercialização do treinamento em função desse conceito que a gente está querendo criar agora, para que haja uma espécie de um pequeno, pequenas perguntas para ver se a pessoa realmente que está se inscrevendo, ela está querendo ter o conhecimento e assume o compromisso de que vai levar isso avante, ou simplesmente está querendo só para ter o certificado para pendurar na parede para dizer que fez um curso com a gente ou coisa parecida no processo. Então, isso é um grande erro que aconteceu, que nós temos que corrigir agora, nesse momento, para que não haja esse tipo de distorção. E as pessoas que não queiram participar das lives, um monte de coisa, tudo bem. Agora, é incrível como não há nenhuma pergunta das pessoas que estão fazendo sobre o curso no live, que é hoje, terça-feira, voltado justamente para isso. E aí a gente vê que não está havendo uma sintonia no processo, né? Então, através agora do processo, de novas turmas, eles vão poder agora, nós vamos poder acompanhar essas pessoas e aqueles que não tiverem inscrito no processo, mesmo que estejam inscrito num treinamento e tenha sendo feito adequadamente todo o acompanhamento, mas se não estiver participando das lives, então vai ter pontuação a menos e essa pessoa pode até não ter o certificado no processo, porque não está apto ou não está comprometido com o processo. Não estamos querendo só discutir se a pessoa vai estar apto para ser auditor ou não. Nós queremos ver se a pessoa está comprometida de fazer esse processo. Então, não é justo que as pessoas que estão acompanhando a gente tenham um tratamento diferenciado daqueles que estão só querendo levar vantagem no processo. Então, acabamos detectando esse tipo de perfil. Nós deixamos isso no começo de uma maneira clara, aberta, para que as pessoas pudessem estar participando de uma forma com liberdade.
já que a gente concedeu essa liberdade, concedeu esse tipo de posição, mas como não houve esse comprometimento do pessoal, então nós vamos estar adotando medidas mais drásticas no sentido de que a pessoa entenda que isso não é simplesmente uma venda de certificado que nós estamos fazendo, e sim nós estamos querendo capacitar as pessoas que se comprometam no processo e que nas suas localidades difundam esse processo e que com isso possa fazer o uso dessa ferramenta de uma forma adequada e de uma forma como o conceito que está sendo se colocado nesse mecanismo. Então, com isso, nós vamos ter uma posição um pouco mais diferente a partir de agora. Então, nós vamos agora concentrar esse mês de abril e maio para a gente desenhar uma nova estrutura no processo de comercialização de curso e nós vamos começar a fazer essa difusão com o pessoal e aí depois a gente pede a colaboração de todos nesse sentido. E que nesse trabalho não vai ser somente isso, essa é a primeira fase do processo. Então, depois desse processo, depois de uma vez qualificado o pessoal, nós vamos começar a trabalhar em cima de empresas no processo. Nós já temos já uma demanda de empresas já sendo solicitado isso, e com isso o objetivo é fazer com que as pessoas possam participar desse processo, inclusive no sentido de que ela possa ser remunerado nessas atividades e que cada caso dessas organizações, cada uma na sua cidade, na sua região, seja discutido e haja um entendimento desse processo. Então, com isso, uma vez uma empresa que for receber o selo de responsabilidade socioambiental, que é o passo seguinte no processo, essas empresas vão se comprometer a poder fazer com que haja um acompanhamento disso. Então, esse tipo de ação nós estamos começando agora a costurar com muitas empresas e muitos sindicatos e câmara de comércio que nós estamos discutindo isso. Então, esse processo nós vamos começar a deflagrar agora de uma forma bem mais profissional, né? E para isso a gente precisa ter pessoas comprometidas e não simplesmente uma pessoa que queira só ter o conhecimento sobre a questão da auditoria. Lógico que nem sempre vão estar com o mesmo intuito no processo, mas o que nos interessa é a capacitação e as pessoas tenham compromisso que nas suas regiões se dediquem, né, a esse trabalho. E com isso, né, vai ter a questão da compensação financeira também, esse procedimento. Então, com isso, todo o trabalho da comercialização dos cursos, um monte de coisa, foi suspenso agora nesse mês, de tal maneira que a gente pudesse fazer esse tipo de alteração e pudesse estar criando novas turmas no processo. Então, o procedimento, a pessoa tem interesse, então ela vai ter uma série de material aberto que a pessoa pode assistir, mas se quer avançar, quer assumir o compromisso, não é necessário que a pessoa se associe, não é isso. Ela tem que assinar um termo de responsabilidade, de compromisso, de que o conhecimento que vai adquirir naquele momento, a pessoa se compromete de difundir isso na sua região. É a única coisa que nós queremos que faça isso. E vamos criar mecanismos para acompanhar se essas pessoas estão realmente fazendo isso ou não. Então, com isso, fazer com que as pessoas que estão na frente do trabalho, das organizações, das associações, que estão trabalhando no sentido de buscar soluções, que elas sejam contempladas e ajudadas, e aquelas pessoas que estão só no oportunismo no processo, não vai ter como participar do mecanismo e vamos descobrir facilmente se a pessoa está com real intenção de aplicar o processo ou só está só para levar conhecimento para ter uma vantagem só, né? Então, com isso, o cadastramento dos profissionais que concluírem o treinamento também vai ter esse tipo de avaliação que nós estamos incluindo no processo. Então, o objetivo desse mecanismo é que nós vimos nesse período agora que, quando se implantou o processo, né, a gente deu para perceber mais ou menos o perfil das pessoas que estão participando
o perfil das intenções das pessoas e está provando claramente que nem todos daqueles que estão fazendo o treinamento, o processo, que compraram pacotes das atividades, estão acompanhando as lives nossas no processo. Então, isso está mais do que claro de que as pessoas não têm nenhum compromisso ou intenção de fazer alguma coisa. Só quer conhecer para poder dizer que teve um treinamento com a gente, mais nada. Então, sinto muito, essas pessoas não vão poder ter depois, nós não podemos estar confiando com que essas pessoas possam fazer parte de uma rede de organizações de pessoas compromissadas. Porque tem muita gente querendo fazer, não consegue fazer, não tem recursos, ou não tem condições no processo, ou muitas vezes simplesmente tem dificuldade de acessos online, um monte de coisa. Então, certas coisas nós sabemos da dificuldade no processo, mas aqueles que queiram participar, então a ideia é engrossar isso. E não só isso, nos contratos que nós estamos fazendo, nas implantação das empresas no processo, também nós vamos começar a exigir que elas acompanhem esse processo. Uma vez que em todos os contratos nossos de prestação de serviço está previsto da nossa parte que nós temos que instruir as pessoas no processo. Mas essa instrução no processo não é uma instrução especificamente para que a pessoa salvaguarde aquilo para ela só no processo. Então, em todos os nossos contratos, tem as cláusulas dizendo que eles são obrigados a fazer seminários abertos. Então, com isso, se as organizações que estão recebendo nosso suporte, nosso apoio, e ela não está fazendo esse seminário aberto, sei que hoje, por pandemia, tem muitas coisas, tem dificuldade, mas tem online para isso, tem meios eletrônicos para esse processo. Então, se não fizer esse tipo de ação, também nós vamos cortar o contrato com essas empresas. Então, com isso, nós queremos que as atividades que estão sendo feitas pela universidade do seu setor seja esse ponto de convergência entre profissionais que têm interesse e compromisso, gestores de associações que querem conhecer e levar esse processo avante, e as empresas que também nós prestamos serviços, que estão tendo as melhores condições para usufruir, né, de imunidade tributária, uma série de situações, então que elas então também assistam aos live no processo. E se não tiver, então, simplesmente nós rompemos os contratos e acaba seu processo, porque senão não tem como fazer, né? Isso está acontecendo em muitos lugares, no qual nós pedimos que contrate o contador, o engenheiro ambiental, assistente social, um monte de coisa, para que a gente possa treiná-los na comunidade. Dentro da empresa, do grupo, do pessoal, o pessoal sempre deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. Então, se é uma pessoa que não tem esse tipo de coisa, interesse, não é conveniente que sejam nossos clientes no processo. Então, automaticamente, as atividades da universidade aberta do terceiro setor vai ter esse enfoque diferenciado que não é simplesmente mais um curso à distância que está sendo oferecido. É um produto de suporte, de apoio, para que haja melhoria para toda a comunidade, para aqueles que participarem do processo. Então, daí a mudança conceitual de todo o mecanismo. E esse conceito, inclusive, a própria equipe que está sendo responsável para desenvolver as atividades no processo também não está tendo esse tipo de visão no processo, e daí toda a coordenação das atividades está complicada nesse mecanismo. Então, com isso que foi feita a paralisação da abertura de novos grupos no treinamento, e sim com que esse pessoal tivesse um conceito original do processo, que é a difusão dessa matéria com responsabilidade. Então, com isso que está havendo essa mudança no processo. Então, para quem está participando, a gente pede um pouco de paciência e calma no processo, e que, lentamente, nós estamos fazendo essas documentações e fechamento. Então, provavelmente, até final de abril, nós vamos estar com esse processo já com uma nova cara, com uma nova concepção do processo e com uma visão mais profissional possível nesse mecanismo. Então, a gente pede ao grupo que tenha um pouco de paciência e, ao mesmo tempo,
O que nós estamos colocando à disposição é que as pessoas que têm interesse de compor esse trabalho, outros profissionais que queiram compor, está aberto à participação, não é somente a participação restrita à minha pessoa. Logo de começo, nós comentamos logo de começo que não temos interesse nenhum de vender o nosso nome, o nome do processo. Nós queremos com que, não que seja levado meu nome no processo, mas sim que a ideia da concepção disso que seja prevalecido e que seja respeitado no processo e não no meu nome. Tanto que uma das pessoas que estavam fazendo a gravação conosco, como tem uma visão de marketing distorcida, então estava querendo muito mais valorizar minha pessoa e vender minha imagem. Eu falei, não estou à venda, não é isso que a gente quer. A gente quer difundir a ideia do processo, não é a mim. Então, a concepção sua está totalmente errada. A pessoa não entendeu, lógico. Né? Marqueteiro não vai entender isso nunca. Né? E tanto que um dos trabalhos nosso que está dentro das lâminas de orientação é justamente o conceito de que o marketing hoje, da maneira como fazem a abordagem do mercado, é completamente diferente, e a maneira como você faz hoje, a prática se aprende hoje na academia de marketing e propaganda, é muito mais no sentido de convencer as pessoas a comprar seus produtos e serviços, nada mais que isso. Não se vende a ideia de um processo. Então, o que nós queremos é fazer essa mudança nesse mecanismo. Então, com isso, existe essa dificuldade? Sim, vai existir essa dificuldade. Mas aí nós queremos que vocês compreendam que a gente está tentando buscar essas soluções de uma forma diferenciada. Um caso interessante que, nesse percurso do processo, acabei tomando conhecimento, quando a gente está acompanhando, por exemplo, um movimento econômico dentro de um país comunista chamado China. E tem um fato interessantíssimo que eu sempre conto, que vale a pena, né, para poder explicar para vocês, para o entendimento do que é o espírito da coisa, é o seguinte: um empresário chinês resolveu fazer um carro. Na China não tinha carro. O único carro que era trazido para a China eram carros russos, Lada da vida, esses carros russos que vinham à China. E somente os milionários, o governo, que andavam com aqueles carros, mais nada. E quando começa a fazer a abertura do mercado para a China e começa a abrir a participação do capital estrangeiro para que as empresas de indústria de automóvel fossem instaladas na China, então começa a haver uma série de joint venture entre empresas americanas, japonesas, coreanas, um monte de coisa, para que pudesse montar o carro na China e, com isso, a tabela do preço era feita pelo governo chinês, já que era comunista no processo. E aí o empresário chinês chega à conclusão que o carro podia ser muito mais barato e que aquela política do governo não tinha nada que ver. Né? Não tinha que pagar royalties estrangeiro. Que negócio é esse? E aí o próprio empresário chinês, ele faz o seguinte, ele monta uma empresa, primeira coisa que ele fez, pegou os engenheiros da China e fez acordo com grandes designers no mundo e botou o pessoal na Itália, botou o pessoal na França, botou o pessoal na Inglaterra, para que eles conhecessem as grandes indústrias do centro tecnológico automotivo. Então, com isso, fez acordo com o pessoal do Bertone, que faz os projetos, né, com os motores ingleses, assim por diante, e botou as pessoas, técnicos dele, a conhecer esse mundo chamado automóvel, para que ele pudesse dominar a tecnologia. Por sua vez, ela construiu uma cidade onde ia fabricar o carro. Ela construiu uma cidade. Isso é, como a maioria das pessoas eram analfabetas e estavam vindo da roça, literalmente, então eles começaram a pegar essas pessoas e, para trabalhar na empresa, era obrigado a estudar primeiro. Isso é, durante a parte da manhã,
das 6 da manhã até as 11 horas, as pessoas frequentavam um curso que era dado na própria empresa. Então, ele tinha apartamentos, moradia, a pessoa morava, porque vinha do interior, ela morava lá, estudava a parte da manhã e a parte da tarde ia trabalhar, né? E, com isso, obrigou que, se as pessoas não concluírem todos os cursos, até o curso superior, então não iria trabalhar na empresa. Então, não adianta dar desculpa, porque eram pessoas que estejam cursando curso superior. Então, ele não tem o peão do chão da fábrica, não existe isso. Então, todos os funcionários deles hoje na empresa têm formação de curso superior. Se é automotivo ou não, não interessa. Preferencialmente é automotivo. Mas o que ele chega à conclusão, o que foi? Que o carro podia ser vendido por um preço muito mais barato. Isso é, na época, nós estamos falando isso na final da década de 90, quando o governo chinês chega à conclusão que os carros poderiam estar sendo vendidos por algo em torno de 30 a 35 mil dólares o carro, porque esse é o acordo que tinha feito com as indústrias montadoras estrangeiras no processo. E o cara chega à conclusão que pode ser vendido por 4 mil reais, 4 mil dólares, não 35 mil, como estava sendo feito o processo. E ele chega e briga com o governo, mostra para o governo que não precisava disso. Aqueles outros carros precisavam vender por 38, porque tinha que pagar o royalties para as empresas estrangeiras e que ele tinha trazido know-how no processo e que o custo dele de produção, justo para o mercado chinês, seria 4 mil. E, com isso, o governo não tem como contra-argumentar contra essa decisão desse cara, né? Então, não posso falar, não pode vender isso. Aí o governo tomou uma decisão: você pode vender por 4 mil, mas você não pode fazer propaganda do seu carro. Olha só. Porque a rede de televisão é estatal, ele tinha controle, então não pode. Ah, tá bom, então é isso. Então, o que ele fez? Ele simplesmente, em vez de fazer propaganda do carro no processo, ele mostrava um casal de chinês andando num campo, ou em vários cenários da China, e estava fazendo propaganda do seguinte: consuma produto chinês. Consuma, acredite no seu país e consuma produto da sua terra. Era essa a campanha. Ninguém entendeu nada, né? E todo mundo assistia aquele negócio, boquiaberto, o que o cara está falando? Só que no final aparecia o nome, Sherry, só isso. Bom, isso ficou meses na propaganda, na televisão estatal, na China inteira. E todo mundo ficou curioso: o que é isso? O que é esse negócio? O que é Sherry? Para comer? O que é esse negócio? Não, era um carro. E aí, rebentou a boca do balão, né? Um marketing completamente diferente, num país comunista, bem entendido, onde toda a teoria de marketing de mercado foi literalmente o saco, né? Porque ele estimulou o quê? Né? O patriotismo em função disso, e toda a teoria de marketing não serviu para nada, né? Esse é um dos exemplos mais interessantes que na modernidade apareceu como caso de marketing. Infelizmente, isso nas escolas de publicidade e marketing também não é estudado esse caso. Então, o pessoal não tem conhecimento, né? E, com isso, né, várias empresas estrangeiras, vários engenheiros estrangeiros começaram a respeitar o empresário chinês nesse processo e começaram a propor know-how e acordos com eles. E aí o carro, que era simplesmente um carro popular, acabou tendo várias indústrias no mundo inteiro hoje. Hoje ela fabrica carro em vários lugares no mundo. E começou com esse pensamento só, né? Tem que valorizar minha terra. Eu tenho que valorizar o que é meu, o que é da minha pátria no processo, e não ficar pagando royalties para os outros, né? Então, esse tipo de ação que nós falamos que são ação de responsabilidade. Então, se nós estamos propondo uma atividade de responsável no processo, nós não podemos entrar
no ritmo convencional de um sistema tradicional, no qual a gente estaria simplesmente só fazendo com que pudesse estar vendendo o treinamento só. Então, daí que a gente pede para vocês um pouco de paciência, nós estamos fazendo essa reformulação e cabe, né, comunicar a vocês o que nós estamos fazendo, para que vocês entendam que as ações está sendo feito essa correção logo no começo do processo, como uma correção conceitual, para que a gente não cometa erros e que o processo lá na frente acaba colhendo frutos errados no processo. Então, essa é a mudança que nós estamos propondo no trabalho. Então, com isso, a gente pede a vocês um pouco de paciência até a gente estruturar melhor o procedimento, tá bom? Bom, vamos lá. Dúvidas, perguntas? Tem um monte de gente levantando a mão. Vamos lá. Pode começar. Exatamente. Bom, primeiramente, a Tainá, ela faz um comentário, né? Eu até queria colocar aqui, eu compartilhei com a Tainá o planejamento que a gente tem em construção. Na verdade, muita coisa ainda estava na minha cabeça no dia a dia operacionalizando, né? Com uma visão de marketing, uma orientação um pouco distorcida, e aí acabou no dia a dia a gente fazendo dessa forma para um lançamento mais rápido. Aí a gente está fazendo essa discussão de plataforma, de formas de trabalho. A Tainá fez uma contribuição com a gente, já estou estudando essa plataforma. E é muito interessante esse trabalho em rede, porque esse mercado de plataformas, né, eles acabam agora tendo um app. Hoje, por exemplo, essa semana, uma das plataformas recebeu um investimento, não sei se você ficou sabendo, professor Takashi, bilionário, em 700 milhões de reais, foi investido numa startup de Minas Gerais que gerencia uma das principais plataformas de educação do Brasil. E com isso aqueceu todo o mercado e tal. E a gente estudando isso, a gente acaba não conhecendo as realidades paralelas, as realidades alternativas. Então a Tainá colocou aqui essa plataforma do Moodle, que é uma plataforma em software livre interessantíssimo. Já estou estudando ela, que é de acesso aberto, né, usado na maioria das universidades brasileiras, totalmente independente, livre de propaganda, sem finalidades comerciais, né? Então, esse planejamento, hoje, daqui a pouco, terminando a nossa live, eu tenho uma reunião aqui com o Ariel também, que me solicitou, né? Todas as pessoas que quiserem conversar, entender, ver o planejamento, né? Posso compartilhar com as instituições que estão inscritas também, para darem suas contribuições e repassando isso que a gente está fazendo. Ah, o Vilimar passou um link aqui também da GIF para leituras e informações do terceiro setor. E aqui tem uma pergunta do Partido Avante Institucional. Pergunta o seguinte: professor Takashi, para funcionar a criação do CIMASA no município, tem que ser implantada pelo Executivo a lei da sustentabilidade? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? A formação da organização para fazer esse tipo de certificações e atestados no processo não tem nada a ver com a lei municipal. A lei municipal no sentido de que faça com que os recursos oriundos das empresas, dos bancos, um monte de coisa, fiquem no município. Isso depende muito mais do interesse através disso do que simplesmente relacionados à sustentabilidade, tá? Nada tem a ver uma coisa com outra. O Carlos Eduardo faz o comentário, né? Que diferença faz um governo nacionalista? No Brasil, todos os governos de esquerda ou direita recebem ordens de montadoras. Agradece pela aula. Não temos mais perguntas aqui, né? É, o microfone está aberto, nós ainda temos algum tempo. Se alguém gostaria de comentar, acrescentar, contribuir com essa discussão, esse é o momento que a gente troca e aproveita mais do professor Takashi com essa interação. Eu preciso falar com o professor Takashi. Vamos lá, Jocinete. Tá, as mãos estão levantadas aqui, né? Eu estava nas perguntas do chat, desculpa a confusão. Jocinete, sim, por favor. Professor Takashi, eu saí por aí tentando conseguir essa questão de renúncia fiscal, foi uma decepção.
E aí uma pastora nossa participando da ADONEP, que é Reunião de Homens de Negócio, ela estava atrás de mim para falar comigo que eles precisam de uma associação para enviar recursos. Só que aí eu preciso ter o Visa Clexote, sei lá, do VisaNet. E como que eu faço isso, professor? Eu já tentei, já entrei no VisaNet, tem lá para se inscrever com CPF, eu tenho que me inscrever com CNPJ. Não. Vamos lá, vamos com calma. Qual foi o pedido dessa pessoa? Ela é uma pastora que ela participa da ADONEP. A ADONEP é Reunião de Homens de Negócio. E aí eles têm empresa no exterior, têm empresa no Brasil e querem investir, mas precisa de associação que tenha o VisaNet, que é mais fácil deles passarem o recurso e fazer lá a renúncia deles fiscal, isenção, meio fora do Brasil. Só que eu não sei como isso funciona. Não, pera lá, toma cuidado. Esse dinheiro é dinheiro de empresas brasileiras, pessoas físicas, jurídicas ou estrangeira? Estrangeira. Então, é lavagem de dinheiro, você vai para a cadeia. Para poder entrar dinheiro no Brasil legalmente, ela tem que passar pelo Banco Central para ter autorização, para que haja essa doação e seja bem claro nesse processo. Se o dinheiro está sendo feito via transferência de cartão dessa forma, é apenas uma contribuição que você não tem a origem do processo e você não tem como contabilizar isso dentro da sua contabilidade. Então, você acaba sendo uma lavanderia, que nós chamamos, que você... Como que você vai receber dinheiro de uma pessoa que não tem CPF ou CNPJ? Para a lei brasileira, não tem como você dar entrada nisso. Mas ele passando esse dinheiro pelo VisaNet, como que ele vai O VisaNet é apenas um sistema. O VisaNet é apenas o sistema do cartão do Visa, que você faz através disso, que a pessoa pode ter em qualquer lugar no mundo, pode fazer a ordem de pagamento. Mas se você não tem a identificação das pessoas e se não passou para a formalidade legal do Banco Central, lavagem de dinheiro, é crime. E como a gente faz isso da forma certa? Tem que ser feito através do banco, você dá o número do banco na pessoa e a pessoa faz uma ordem de pagamento pelo banco dela, no sua origem, no país de origem, se quiser, sempre pelo banco oficial. Que aí ela tem que pagar os impostos, tem a identificação dessas pessoas, e aí sim você pode contabilizar para você, criando um ícone sobre doação estrangeira. E se é lavagem de dinheiro, então como que eles vão fazer renúncia fiscal? Não, tem dinheiro que o cara não pode ficar com ele na mão. Então, ele quer dar um fim para ficar bonitinho. Então, fazem esse tipo de ações muitas vezes, tá? Então, não pode receber o Você dinheiro, me deu uma notícia muito triste. infelizmente. Ou trabalha direito legalmente ou nada feito. Existem muitas organizações que repassam diretamente, como falei para vocês. Existe no Ministério de Relações Exteriores um órgão chamado ABC, que é a Agência Brasileira de Cooperação, e todo o dinheiro que entra nela, ela vem legalmente no processo e tem uma formalidade para isso, tá? Senão depois você não tem como contabilizar isso. Experimenta perguntar para o seu contador como que vai lançar isso. Não tem como, entendeu? Então, literalmente, acaba vindo problema para você, entendeu? Tá? Então, bastante cuidado com isso. Né? Dá para fazer de uma forma legal. Boa noite, Takashi. Boa noite, pessoal. Takashi, sobre a sua fala, as observações que você fez, e aproveitando especialmente a história final aí do carro chinês, eu queria contribuir com essa mudança que está tendo agora em relação aos colaboradores da estrutura Cimasa, que eu estou entendendo. Eu tenho falado, né, eu não fico falando muito aqui enquanto não concretiza nada, né, mas eu tenho feito os esforços com a Lende Americana, mais algumas cidades aí, para a gente levar a estrutura, porque eu entendo, já falei várias vezes, as pessoas vão lembrar aí, da ADS, Agência de Desenvolvimento Econômico e Social.
E eu tenho Sim, falado, sim. inclusive, Takashi, eu falei com o Brandão lá de Guarujá, liguei lá, fiz contato com ele, e reforcei aquilo que eu tinha falado na live de sábado, que a prefeitura vai criar uma ADS, todas as equipes técnicas da prefeitura têm que fazer o curso. E aí vai um pouco contra isso que você estava falando. Eu queria só argumentar. Por quê? Se vai montar uma ADS, eu acho que várias pessoas têm que ter, no mínimo, o mínimo de conhecimento para fazer com que aquilo funcione e essa pessoa técnica não atrapalhe. O mínimo de conhecimento vai possibilitar que ela ajude e não atrapalhe, porque se ela não tiver o mínimo, ela vai atrapalhar. Então, o meu argumento é, se vai criar uma ADS, tem que capacitar. E aí, nesse caso, aí eu estou tentando diferenciar um e outro. É aqueles que vão participar da estrutura Cimasa, que vai estar vinculado e vai ter um termo de cooperação com vocês, como nós temos aqui. Aí sim. Agora, aqueles que vão fazer o curso para poder desempenhar uma função, ou, enfim, desempenhar uma função, né? Contribuir, ser um agente, mais um naquela estrutura do município que vai começar a usar esse conhecimento. Então, era só isso que eu queria diferenciar. Que aqueles que são colaboradores têm que cobrar, eu entendo. Agora, aqueles que vão só somar lá longe, lá no município, dá para fazer essa diferença? É isso que eu queria colocar para você responder, Tá. por favor. No caso da Agência de Desenvolvimento, ele é um passo muito mais complicado do que simplesmente um atestado de sustentabilidade, porque envolve a responsabilidade do desenvolvimento do município no processo. E ele requer muito mais treinamento e capacitação do que simplesmente uma auditoria ou conhecer a ferramenta do terceiro setor. Só isso não basta. A pessoa tem que ter uma noção muito grande sobre o que é economia municipal, o que é os fundamentos econômicos do processo e saber quais são as matrizes que ele pode implementar no município no processo. Então, ele é totalmente diferente de um mecanismo convencional. O aprendizado que está sendo colocado como gestor de organização e a questão da responsabilidade socioambiental, dentro da ordem da grandeza de uma agência de desenvolvimento, ela não representa nem 1% da coisa. A coisa é muito mais pesada. Então, isso que é uma das coisas que nós vamos mostrar no encontro das agências de desenvolvimento que nós vamos organizar. Então, isso tem um lado muito mais complexo no processo, as pessoas não têm noção disso. E grande parte dos pessoal que trabalha na área pública, que são secretários de município, grande parte desse pessoal não estão preparados para essa finalidade. São meramente pessoas que estão na área pública por uma questão de engajamento político no processo e não de técnicos responsáveis para a promoção. Então, essa diferença é muito grande e na agência de desenvolvimento existe a complexidade muito maior no trabalho. Tanto que nós estamos preparando um curso só para poder fazer a gestão pública do mecanismo, tá? Então, ela é muito mais complexo e é um treinamento bem diferenciado. O que nós estamos fazendo de formação de auditor, nós somos beabá, uma parte do processo. Na questão das agências, tem um perfil muito mais de economista e de estratégia de desenvolvimento social do que simplesmente uma política pública convencional, tá? Então, depois você vai ver ao longo do tempo como é diferente, tá? Tá bom? Tá, viu, Takashi, mas só para, não querendo insistir, mas assim, se tiver as equipes, áreas diferentes, jurídica, sim, assistência, educação, tiver pessoas, cada uma delas começa a obter esse conhecimento, isso, na soma, vai gerar um conhecimento muito maior, que vai possibilitar administrar e conduzir essa estrutura, né? Não. Por isso que, na verdade, quando o governo federal fez a escola do governo, foi exatamente esse objetivo. Em cada município tem a escola do governo. Então, ela devia estar fazendo isso, na verdade. Essa é a função da escola do legislativo. Só que o que acontece? Eles estão simplesmente gastando dinheiro para a picuinha e não tem nenhum tipo de responsabilidade sobre o desenvolvimento econômico e social do município. Então, o que nós vamos fazer pela Agência de Desenvolvimento é fazer essa articulação juntamente com o legislativo, porque é ali que está o negócio
E é ali que está a necessidade. Quais são as leis que desenvolvem? Quais são as leis que travam o desenvolvimento? E isso não é discutido. Então, o objetivo dentro da Agência de Desenvolvimento tem essa complexidade muito maior, porque você tem que entender a administração pública, além de entender a sociedade civil, empresarial e a comunidade. Tá? Perfeito. Fabrício. Boa, professor Takashi. Boa noite, Babá. Sobre a questão do CIMASA, a gente precisa poder desenvolver aqui na nossa região a questão da renúncia fiscal. Desde a última conversa que a gente conversamos aí, que o senhor falou, porque nós já temos que trabalhar sobre a renúncia fiscal, eu encontrei os semideuses aqui, né, dos contadores. Eles falam que não tem condição, isso aí, essa lei não funciona, e inventa meio mundo de coisa, do empresário não aceitar, né, a renúncia fiscal. E eu queria ver com o senhor como é que faz para a questão, para nós convencer os contadores a isso. Se possível for, até o senhor fazer uma... Não é convencer, não. Sim, como comentei com vocês recentemente, né, a experiência que a gente teve, a questão de algumas semanas atrás, com o Conselho de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, do próprio Amazonas, no pessoal, né? Isso é geral, tá? O contador não quer fazer esse tipo de ação porque ele que seria responsável, que deveria estar falando isso com o empresário desde 95, e ele omitiu isso, e por isso que o empresário está pagando mais imposto. Então, na hora que ele descobrir isso, o primeiro para ir para a rua é ele. Então, ele não quer discutir isso. Então, esse é fatal. Então, é o seguinte, qual é o mecanismo do processo? O que tem que mostrar para ele é o seguinte: ó, empresário, você está pagando imposto a mais, você quer continuar pagando isso? Esse é o ponto. Não adianta discutir a renúncia fiscal. Tem que discutir o seguinte: você está pagando imposto a mais pela cagada do seu profissional, do seu pessoal, e por não entender o terceiro setor. Você quer continuar pagando mais imposto? É isso? Você vai morrer com isso. É só isso. Então, tem que ter uma linguagem mais agressiva no ponto de vista técnico do processo. Não tem outra maneira. Tá? Agora, a articulação juntamente com o OAB e com o Conselho é importante porque lá está o advogado e o tributarista é advogado. E o que acontece? Quando acontece algum questionamento onde o contador não consegue responder, a questão vai para o tributarista no processo. E agora, se o tributarista também não sabe do processo, então ele vai somar com o contador para dizer que isso não existe. Deu o negócio? Por isso tem que fazer o trabalho com o AB local e, ao mesmo tempo, também com o Conselho de Contabilidade. Né? E tem que mostrar para os empresários que estão pagando imposto a mais. Se não fizer essa discussão, não adianta querer discutir a questão das renúncias fiscais ou coisa parecida, porque essa linguagem, para eles, não é tangível para eles. Para eles não significa nada. Agora, se ele souber que está pagando imposto a mais no processo, aí ele quer saber por quê. Entendeu? Então, o enfoque tem que ser desse jeito. Tá? Então, Vilimar. Mobilizar o AB, né? Professor Takashi, última questão. Para a gente fazer uma live com o senhor sobre só renúncia fiscal, nós fazendo essas perguntas e falando isso para o próprio contador, né, na live. Não adianta nada, ele não sabe o que é isso. Não, para ele é o seguinte, essa linguagem não existe para ele. Entende? Ele não existe na linguagem dele, renúncia fiscal. Ele só conhece o incentivo fiscal. Ele só conhece isso, é a mesma lei. Só que ele conhece o inciso 1 só. O do inciso 2 e o 3, a mesma lei no meu. E para ele, isso é uma coisa estranha para ele. Entendeu, né? Então, a lei é igual, é de 95. Entendeu, né? Então, ele só leu o inciso 1 da lei. O inciso 2 e o 3 ele não leu. Entendeu? Porque o 2 é que fala sobre a renúncia. Então, muito obrigado, professor. Eu tenho um resumo sobre a renúncia fiscal. Se quiser, te dou o papel sobre isso, quais são as leis, quais são os artigos
Ele falou, nós estamos falando dessa lei, desses artigos, tá? Se vocês quiserem, eu te passo. Vou mandar um e-mail para o senhor. Vou mandar um e-mail para o senhor hoje. Muda para mim, passo. Sim. Boa noite, professor. Boa noite, professor Takashi. Boa noite a todos. Quero parabenizar e fiquei feliz com o pronunciamento do professor Takashi, mais o Alexandre aí, com relação à mudança de algumas coisas com relação ao curso, né? Eu estou fazendo aqui desde o dia 20 do 11, se não me engano, de 2020. Posso falar? Alô? Sim. Tá. E daí, e todas as leituras, fazendo os cursos, e só para os nossos colegas aí, todos, eu já tenho mais de 350 horas de leitura só do terceiro setor, fora o que foi visto em live e tal. E daí, como que me apaixonei por isso aí, então é muito extenso. E assim mesmo eu não sei 1%, mas já estou divulgando e sensibilizando a sociedade nesse sentido e me sentindo feliz. E só para colaborar também aí com relação, não adianta só a pessoa ler lá, fazer os vídeos lá e não assistir as lives. Eu tive 2 colegas aí da entidade e daí me fizeram uma pergunta meio indecorosa. Como eu não tenho, idade para algumas coisas, a sensibilidade é meu ponto forte, eles perguntaram se eu não podia repassar para eles o conhecimento. Daí, como eu falo para o professor Takashi, mandei para aquele lugar. Daí eu falei, olha, é dedicado, eu estou desde dia tal, todos os dias, e mais que eu estou estudando, porque eu vou colaborar com a sociedade, se eu vou trabalhar também, vou receber com certeza, mas vou deixar um legado muito maior. Então, só por conhecimento, tem mais 2 lá que estão nessa mesma batida aí, que eu já fiquei feliz com o que eu vi hoje. E para colaborar com o Fabrício aí, o negócio da renúncia fiscal, por exemplo, só com o aprendizado do Dr. Takashi aí, o professor Takashi me ensinou onde é que achar o recibo lá do informativo 87,90, já teve um sucesso assim. Eu fui no contador, mas com a parcimônia, explicando que eu não deixei transparecer que eu sabia mais do que ele. Falei, vamos aprender juntos. Uma empresa que era sensibilizada com o objetivo da entidade já está doando uma parte, essa no caso do sentido lucro real, né? Já tem o sucesso aqui. Eu só levei o recibo prontinho, tudo, e a Lei 13.204 lá que fala que não precisa apresentar, 13.019, não precisa apresentar a certificação à entidade, pronto, aprendemos juntos, já temos sucesso. Agora nós temos que ter paciência, nós vamos transmitir isso aí com a parte de contador. Tem um mínimo de conhecimento para chegar lá, senão vai ser não todo dia. Ok? Então, estou aí para precisar de alguma coisa, estou muito feliz pela participação aqui, consiga ver as aulas, assistir tudo e ter esse conhecimento. E peço uma coisa, o professor, já vou pedindo, é leitura. É leitura. Se não lê, não tem. É muita bibliografia que tem sobre o terceiro setor. Desculpa o prolongar do anunciado aqui, muito obrigado. Vamos lá. Edjari Leite. Não, boa noite. Não temos tempo para brincar, né, Alexandre? Então, vamos em frente. Queria também dar uma contribuição, professor, no sentido do que o Fabrício perguntou sobre a isenção fiscal, né? Quando a pessoa compreende a importância de contribuir com o seu próprio local, né, com a sua própria comunidade de forma mais direta, ela vai reconhecer. Eu acho que o ponto-chave é dizer que esse dinheiro vai sair de qualquer forma da empresa, né? E, ao mesmo tempo, quando esse empresário reconhecer o quanto ele pode contribuir de forma mais curta e direta com a sua comunidade, ele vai se interessar, eu tenho certeza, viu, Fabrício? Porque, às vezes, a gente tem muito
Eu acho que a leitura é super importante. A gente não dá uma amplitude no discurso, o cara não vem entender. Então, a gente tem que entrar direto. Meu amigo, olha, nós temos o... Estou te oferecendo aqui o manjar, cara. E tu pode deixar um grande legado para a tua comunidade aí, né? Eu acho que é uma ajuda grande. E eu também queria dizer, professor, do nosso agradecimento, eu, em nome dos colegas, e do grande orgulho que a gente tem de ter uma aula direta com o senhor, com uma competência tão grande, sabe, professor? Me sensibiliza e eu queria lhe agradecer todos os dias, tá bom? Sinta-se agradecido aí, tá bom? Não, Um eu abraço. que agradeço a sua Boa participação. noite. Tá bom? Boa noite. Rocilda. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Professor, a questão do carro lá da China, né? Há uns 2 meses atrás, nós vimos aqui, eu vi pela televisão, que quase eu não assisto, um brasileiro que inventou alguma coisa que o carro funciona com água, não funciona com gasolina, nem com álcool. Não seria o caso do Brasil também registrar essa tecnologia? Talvez isso viria a diminuir o preço do automóvel, melhorar alguma coisa para a gente nesse sentido, de baixar preço até da gente não ter que gastar com combustível. Agora, eu não sei mais, depois que eu vi essa mensagem, essa reportagem, não ouvi mais falar do cara, nem do carro que funciona a água, porque ele disse que já tinha recebido 1 milhão de telefonemas, até do exterior, né, de empresas grandes do exterior, e aí a gente fica nessa, né, porque não tem quem tome conta do que é nosso. O que o senhor diz para a gente? Vamos lá. Essa questão do carro movido a água já é antigo, não é de hoje, ela data de mais ou menos 1930, na verdade. Então, quando começou logo a produção de carro, já foi descoberto esse mecanismo, que, na verdade, ele é a decomposição da água, que você tira o oxigênio e o hidrogênio fora e transforma em combustível, né? E, ao andar, ela solta oxigênio e água para devolver no solo. No entanto, a tecnologia do veículo em si, do motor, uma série de coisas, ela não foi feito esse tipo de adaptações no processo. Então, isso que é complicado. Não adianta nada só substituir o combustível se você não mudar o câmbio diferencial, a potência dele, o torque, muda tudo, né? Então, com isso, ficou muito mais fácil entrar o carro elétrico no processo do que outras formas. Então, o carro elétrico está entrando de uma forma muito mais coerente nesse processo do que simplesmente substituir por água. E amanhã vai faltar água, né? Até para beber daqui a pouco, né? Então, quanto ao carro elétrico, ainda tem muito ainda que aprender. Muitos empresários do mundo inteiro estão fazendo pesquisa sobre isso. Então, isso está fazendo com que mude todo o cenário desse processo. Em curto espaço de tempo, nós vamos ter grandes novidades sobre isso, tá? Então, já tem muitos protótipos em desenvolvimento, e nós que estamos atrasados aqui, mas lá fora tem muitos projetos de andamento já, tá? Bom, Ok, obrigada. Muito obrigada. Rubem, para finalizarmos. Rubem Landeiro. Rubem? Olha aqui, pronto. Alô. Tá. Eu queria contar uma história aqui interessante, quando você fala de renúncia fiscal. Há uns 5 anos atrás, teve um evento aqui, e eu participei, tá certo? Então, foi sobre renúncia fiscal. Foi coordenado aqui por uma faculdade aqui, FICAP. E o interessante é o seguinte, tiveram lá 5 auditores da Receita Federal falando sobre a renúncia fiscal, que é um negócio legal e que ninguém usa, tá certo? E então, reforçando isso da importância do renúncia fiscal. E eles até falam que quando eles chegam no final do ano, antes de terminar o exercício, eles se juntam lá
e todo mundo faz a doação para o fundo da criança, ou o que for. Enfim, existe um segmento da sociedade que é a Receita Federal, com pessoas sensibilizadas que conhecem o mecanismo, tá certo? E fica assim, não, vocês não usam, vocês que são culpados. E o grande medo do contador é exatamente o receio dele se comprometer com uma bronca na Receita Federal. Então, eu digo o seguinte, quer dizer, é um segmento que eu não sei se é fácil ou não de chamar, tá certo, ao processo, mas ele ajudaria muito a difundir esse conceito e diminuir esse medo que as pessoas têm de dizer assim, bom, eu vou deixar de pagar a receita e se isso tiver alguma coisa errada, como é que eu fico? Esse é o grande medo do contador e de muito empresário. Tá? Alô? Sim, estamos ouvindo, Rubem. Tá. Obrigado Então, pelo comentário. esse é um depoimento aí. E quero também aí, Alexandre, me colocar à disposição aí nesses estudos aí que vocês estão fazendo e tudo mais. Se eu puder contribuir de alguma forma aí, de alguma ajuda, alguma orientação, alguma coisa a mais, eu estou à disposição. Takashi me conhece aí eu sou de Vitória, do Espírito Santo, desde 2004. Tá bom? Obrigado, Tá bom. Rubem. Eu acabei de deixar aqui o meu e-mail e meu telefone, fico à disposição para a Eu gente tenho seu trocar. WhatsApp. Pronto, é só me chamar, eu estou à disposição integral, a gente marca, conversa, Tá faz uma bom. ligação e vamos trabalhando. Pessoal, já passamos aí 8 minutinhos. Amanhã temos mais uma aula, estruturação, reforçando o que o Takashi falou, a importância de participar dessas lives, né? A gente percebeu também na última análise que não só as lives que não estão sendo participadas, muita gente que se matriculou, pagou o curso e nunca assistiu uma aula sequer. Mais da metade dos alunos não assistiram uma aula sequer. E é isso. Vamos trabalhar para melhorar isso e ver o que a gente pode fazer, tá? Eu envio o e-mail quase que semanalmente, agora acho que na semana do encontro, inclusive diariamente, né? Pessoal, obrigado, boa noite e até amanhã. Tá bom. Boa noite a todos aí. Boa noite a todos aí. Obrigado, atenção especial para o Elimar aí, pessoal, tá? Muito obrigado a vocês, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.